abençoada, eu tenho que me matar de trabalhar. Não. Segundo a Bíblia, para você ter uma vida financeira abençoada, basta você ser fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Ponto. Deus vai te abençoar. Isso é fato. Você não precisa ficar correndo para lá e para cá. Se você quiser ter uma vida saudável, sem muitas doenças, é fácil. É só você fazer exercícios. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para academia. Não tem problema. Tem academia em Najara aqui embaixo. Você pode caminhar nela para lá, para cá. Agora a prefeitura está construindo em algumas praças aquelas academias, né, que são para o pessoal ir lá e curtir. Quer dizer, você quer ter uma vida boa assim em relação ao seu corpo, saúde? É só você cuidar. Né? Tem gente que se empanturra de Coca-Cola, come pra caramba e tal. Aí depois passa até mal, fica gordo, né? Então, é só você se cuidar. Você quer ter uma vida espiritual abençoada? É simples. É só você buscar a Deus, se dedicar mais ao Senhor. Menos tempo para o mundo, mais tempo para Deus. Enfim, as dicas estão na Bíblia. Agora, viver uma vida boa, ter uma vida abençoada, a arte de viver bem, a Bíblia nos ensina isso. Eu quero começar lendo alguns textos com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Tem um segredo maravilhoso na Bíblia. Ah, se todo cristão lesse Bíblia e praticasse a palavra, como teria uma vida abençoada? Uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. A partir do versículo 8, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: quanto ao mais, 1 Pedro 3, 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insultem ou nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Versículo 10, grave bem este texto. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem quer amar a vida e ter dias felizes aqui? Todo mundo, graças a Deus. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Versículo 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Versículo 12. E por que ele fala para fazer isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Escrita do apóstolo Pedro. Repito o versículo 12. Por que Pedro aconselha a amar a vida, viver dias felizes, guardar a língua do mal, os lábios de falsidade, afastar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz com perseverança? Mais para cima a gente leu, ser compassivo, amar-se fraternalmente, ser misericordioso, humilde, não retribuir mal com mal, insulto com insulto, ao contrário, bem dizer, tal. Por quê? Versículo 12 ele explica: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Só até aí. Pedro escreveu isso. É interessante que, se a gente vasculhar na Bíblia, você que gosta de anotar, no Salmo 34, o salmista Davi, ele escreveu praticamente a mesma coisa. Versículo 12 do Salmo 34, ele diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?
Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Por que Davi falou isso? Versículo 15 ele explica. Porque os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Davi escreveu sobre isso. E por que Davi escreveu? Porque ele tinha intimidade com Deus. Na sua intimidade com Deus, ele disse, você quer ter uma vida abençoada? Guarda a tua língua. E o interessante é que Salomão, filho de Davi, gente, se você começar a vasculhar a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai encontrar, a gente vai ler aqui, quer dizer, eu vou ler para vocês, porque eu não vamos ter tempo de ler todos, eu vou citar aqui, por isso que você que gosta de anotar, anote, para depois você checar na sua casa. Salomão escreveu vários textos, ou várias frases que foram transformadas em versículos, nos seus provérbios, que ele aconselha a controlar a língua. E eu quero estudar baseado nos ensinos que nós lemos aqui de Pedro, de Davi e também de Salomão, sobre essa arte de viver bem. Gente, você quer ter uma vida abençoada, fale o menos possível. Pense no que você vai falar. O problema é que, como o Tiago falou, o outro apóstolo, a língua é um negócio difícil de controlar. A língua, ela coça para falar mal dos outros. A língua coça para falar mal do trabalho. Coça para falar mal do Brasil. Coça para falar mal do político. Às vezes você fala assim, agora eu vou fazer um voto de não falar mais nada de bobagem, de besteira. Eu vou falar o que é útil, o que edifica, como ensina a palavra. Mas infelizmente a gente é tão envolvido com as pessoas, com as situações que a gente enfrenta diariamente no mundo, que a gente acaba falando o que não deve. E Salomão aconselhou muito sobre isso. Porque, como eu disse, se você tiver condições, anote, vai guardando, sei lá, memorizando os textos que ele indica. Você pode, por exemplo, com uma palavra, estragar um relacionamento. Pessoas que estão vivendo bem, de repente você vai lá, fala uma coisa fora de hora e acaba estragando. Você pode perder um emprego por aquilo que você fala. Você tem que tomar cuidado. Você pode ferir gente querida, gente que você ama, por causa daquilo que você fala. Você pode até abrir portas ruins na tua vida por aquilo que você fala. Nós já estudamos sobre isso aqui outras vezes, em outros textos. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque, como eu digo sempre, quando a gente acorda de manhã, ou levanta pela manhã, a gente tem 2 saquinhos na mão, um de bênção e um de maldição. Isso, claro, não é um fato, isso é uma imaginação. Mas é assim. Você é que vai determinar se você vai falar, lançar bênçãos, ou se você vai lançar maldições. Eu já falei aqui em estudos, participei de cursos no passado, aprendi isso. A cada dia eu tenho lido livros e tenho desenvolvido bastante isso na minha mente, tenho tentado trazer isso para vocês. Tudo o que acontece na vida, de bom ou de ruim, é neutro. Tudo o que acontece na vida, de bom ou de ruim, é neutro. O que vai determinar se é bom ou se é ruim, é a tua reação, é a tua ação, é a tua palavra. Por isso que tem muita gente que hoje em dia está na igreja, mas ainda não aprendeu. Não aprendeu a controlar a sua língua e as suas atitudes. Eu sei que não é fácil, é uma arte viver bem assim. Não é fácil, não é para qualquer um. Mas já que a gente tem estudado a palavra e, como eu disse aqui, tem gente que corre para a igreja para ter uma vida abençoada, tem gente que corre para a igreja para ter uma vida conjugal abençoada, tem gente que corre para a igreja para ter uma vida profissional abençoada, tem gente que corre para a igreja para ser curado, e na verdade por que não acontece nada? Porque ele não muda a atitude dentro dele, a boca dele ainda fala sempre as mesmas coisas.
Acaba o culto, acaba o encanto. Lá fora ele xinga, ele fala palavrão, ele briga, ele fala coisas que não deveria falar. Ele fala até mal contra ele mesmo, ele reclama. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. No passado eu cansei de viver isso. Dentro da igreja, cantando, tocando, gravando disco. E lá fora, vivendo a vida que todo mundo vive. Perdi emprego por conta disso. Por isso que eu tenho propriedade, eu já falei aqui, eu prego aquilo que eu vivo. Eu não prego teoria, eu prego o que eu vivo. Interessante que um grande escritor, o Carlos Drummond de Andrade, ele diz que escrever bem é a arte de saber economizar. Economizar o quê? Palavras. A arte de viver bem é quando você economiza palavras. Você começa a pensar naquilo que você fala. E falar demais geralmente demonstra imaturidade, ansiedade, falta de saber. E também a pessoa não conhece o seu limite, ou não impôs um limite para ele mesmo. Por isso que Salomão, anote aí você que gosta e tem condições, Provérbios capítulo 10, versículo 19, Salomão escreveu: quem fala muito, fala o que não deve. E você pode ver que a pessoa é muito faladeira, ela fala demais. Quando ela para pensar, já falei o que não devia. Aí já se estrepou, ou como diria o nordestino, já se lascou, né? Também em Provérbios capítulo 10, versículo 19, Salomão escreveu: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Por que muita gente sofre na sua vida? Por aquilo que ele fala. A gente tem que tomar cuidado. Jesus falou que nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Nós vamos ser culpados ou absolvidos por aquilo que nós falamos. Então, é muito difícil, como eu disse, ficar sem falar. Mas nós, como somos cristãos, o ano passado a gente trabalhou aqui, estudou bastante sobre a mente humana. Um pouquinho desse começo desse ano, a gente também falou sobre isso, estudou sobre isso. A mente humana é um negócio complexo. Mas quando nós aprendemos a nos conhecer, quando nós começamos a alinhar a nossa mente com a mente de Cristo, a gente passa a ter algumas atitudes que nós não tínhamos. Por isso que Paulo escreveu: as coisas velhas passam e tudo se faz novo. O problema é que a pessoa aceita Cristo, às vezes ela é batizada, vem para a igreja, entrega dízimos, ofertas, mas ela continua falando as mesmas coisas. Por isso que a gente vive essa situação que a gente vive de crentes hoje em dia. O próprio Salomão diz que quem fala muito age como um tolo. E qual é a imagem que a gente tem de uma pessoa sábia? A imagem que nós temos de uma pessoa sábia é aquela pessoa comedida, é aquela pessoa retirada, aquela pessoa que fala pouco. Geralmente quem fala pouco, você olha para ele e fala assim: essa pessoa deve ser uma pessoa sábia, porque ele fala pouco, ele só fala o que é necessário. Salomão falou sobre isso, Provérbios capítulo 12, versículo 23, ele disse: o homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Prudente, ele fala pouco. O prudente, ele fala o necessário. Eu acredito até, meu irmão, minha irmã, que deveria haver aquela plaquinha que tem no ônibus, que tinha, não sei se tem, porque faz tempo que eu não ando de ônibus, graças a Deus, mas tinha uma plaquinha no ônibus assim: não fale com o motorista. Não sei se ainda tem. Hoje até mudaram, fale com o motorista somente o necessário. Que tinha gente que ficava lá, e o motorista lá, às vezes ele jogava a marcha, ficava com a raiva, para não falar mal para o cliente que está ali, né, o passageiro. E a pessoa ficava falando, aquelas plaquinhas assim. Deveria haver isso, talvez em nós, como os judeus antigos, os judeus da época de Jesus, eles, já falei aqui, eles usavam aqueles filactérios. Filactérios era um negócio assim, quadradinho, que eles botavam na testa, e eles desenrolavam assim, para ler parte dos textos, dos textos lá da Torá. Textos que eles escolhiam para eles ler, para eles não esquecerem. A gente devia ter um negócio desse assim, para baixar assim, ó: fale somente o necessário. Enrola. Alguém vem falar alguma coisa para você, não, porque você viu, você abaixa assim: fale somente o necessário. Mas você fica tão inflamado, que você começa a falar, é verdade. Somente fofoca. Já viu fofoca, fofoqueiro? Fofoqueiro chegando em você e fala: você viu aquela irmã? Meu Deus, que irmã? Aquela que veio com o vestido assim, assado. É
mesmo eu vi. Olha, aquela é uma pecadora, né? Olha, sem vergonha, eu vou te falar, viu? A gente devia ter cuidado com o que a gente fala. Principalmente da vida dos outros. Aliás, no passado aqui, que os mais novos na igreja não sabem, mas no passado, o meu lema era assim: eu agora vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida todo mundo cuida, né? Porque da vida de pastor todo mundo cuida, todo mundo fala. O pastor não pode trocar de carro, porque você trocou de carro, lascou. Roubou a igreja. O pastor não pode viajar, porque viajar, pegou o dinheiro da igreja. Por que não tinha que pregar? Porque tinha que viajar. Se o pastor não viaja, coitado do pastor, o pastor não viaja, né? Só fica trabalhando, coitado, vai acabar morrendo de tanto trabalhar. Aí o pastor vai viajar e fala: ô, o pastor tem que viajar, mas que coisa, né, meu? É assim. Enfim, o pessoal fala mesmo. Fala da vizinha, fala da televisão, fala do sapato, fala de tudo. O povo fala de tudo. Aqui não, graças a Deus, a gente está falando com gente que é uma benção aqui, né? Ninguém fala mal de nada, longe disso, né? Mas vocês aprendem para falar para os outros, tá bom? Uma dica aí. Salomão, ele ensinou várias coisas, ou vários textos escritos por ele, relacionados com pessoas que se enroscam na vida por falar demais. Pessoas que criticam bastante, pessoas que têm uma palavra negativa. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 2, Salomão escreveu: você caiu na armadilha das próprias palavras que você mesmo disse. Você está prisioneiro do que falou. Por isso, quando você fala pouco, você se protege. Provérbios 13, 3, Salomão disse: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. E tem gente que fala demais. Irmãos, tem certas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não pode ficar falando para todo mundo. Porque tem gente que quando você fala alguma coisa, conta uma bênção, por exemplo, tem gente que fala assim: oh, graças a Deus, aleluia. Mas tem gente que quando você conta uma bênção, ele fala: ai, amém, né? Mas por dentro ele fala: por que esse desgraçado foi abençoado? Era para mim essa bênção. Estou esperando faz tempo. Porque tem gente que torce contra você. Ah, pastor, não tem. É lógico que tem. Tem gente que tem inveja de você. Tem gente que fala mal de você. Agora, você vai entrar na onda dos outros? Não. Como eu já disse aqui, quando Deus chamou Abraão, Deus disse o seguinte: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Eu sou o teu Deus, faz o que eu mando. Beleza? Abraão falou: beleza. Por isso que ele teve uma vida abençoada. Ele não ficava gastando tempo de ficar lançando maldição nos outros, porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus cuidava da vida dele. O que nós precisamos para ter uma vida boa, e esse estudo de hoje está relacionado com isso, é que a gente precisa tomar cuidado com o que nós falamos. A gente precisa tomar cuidado com o tipo de relacionamento que nós temos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Como disse o salmista Davi, você tem que tomar cuidado para você não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque tem gente que você senta, ele só fala palavrão, só fala besteira, só fala imoralidade. Você fala assim: ô pastor, mas você é santo? Não, não é santo, é que eu estou fugindo dessas coisas. Eu estou me afastando dessas coisas. Você está numa rodinha, os caras começam a falar, por exemplo, de futebol. Ô, você viu? O Corinthians agora está ruim e tal. Você viu o Palmeiras? Você viu o outro? Não, porque aquele jogador safado, sem vergonha, foi embora. Papo que não vai levar a nada. Porque falar de futebol não vai levar a nada. Inclusive torcer, né? Tem uns caras que torcem pelo time, se mata pelo time, e o jogador não está nem aí, tanto é grana no bolso. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós falamos, com as coisas que as nossas atitudes. Outro texto em Provérbios, capítulo 15, versículo 28, Salomão escreveu que o justo pensa bem antes de responder. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. E aí, eis uma questão difícil para nós hoje em dia. Que eu já ouvi, como eu já falei aqui, muito crente, aqueles crentes que na hora do vamos ver, ele foi insultado, tentaram brigar com ele, e ele chega e fala assim: Deus, me dá 5 minutos, Senhor, 5 minutos eu resolvo. E na verdade, meu irmão, a gente não precisa de 5 minutos, a gente não precisa de nada, a gente precisa aprender a se controlar. Quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus aqui? Deus, através de Cristo, nos proporcionou isso. E nos colocou num lugar de honra. Nós não somos mais do mundo.
Nós não precisamos mais viver o que o mundo vive. Nós precisamos viver o que Cristo quer que a gente viva. E uma das questões que eu vi sempre em Jesus, ele sabia ficar quieto na hora certa. Jesus, se ele quisesse bancar o tal, o bom, se ele quisesse brigar, ele teria feito isso assim, ó. Quando ele esteve diante de Pilatos, Pilatos falou para ele: escuta, os caras estão querendo crucificar você, você não fala nada, fala alguma coisa, que eu tenho autoridade para mudar essa história. Jesus falou para ele: você tem autoridade porque veio do alto. Era só eu pedir para Deus aí uma legião de anjos aí, ou um monte de anjos, eles vinham aqui e resolvia tudo. Mas não é isso que eu quero. Não foi para isso que eu estou aqui. Ou não é para isso que eu estou aqui. Eu vim para trazer libertação, eu vim para salvar, eu não vim para julgar. Quer dizer, Jesus ele deu algumas dicas que Salomão falou sobre isso. Por exemplo, Provérbios 17, 27 e 28. Salomão escreveu o seguinte: quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá até que ele tem discernimento, escreveu Salomão. Um outro texto de Provérbios 21, 23, Salomão disse: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Verdade, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a ter bons relacionamentos, a nos relacionar com pessoas que agregam alguns valores nas nossas vidas. A gente precisa aprender a se relacionar com pessoas que falam a nossa mesma língua, se for o caso. Gente que tem uma mente diferente. Eu já falei também sobre isso aqui no passado. No passado eu me relacionava com alguns pastores, nada contra eles, mas o relacionamento que eu tinha era um relacionamento assim, era tipo uma concorrência, era uma inveja, era aquelas perguntas que você chegava: oi, tudo bem, quantos membros tem na sua igreja? Quanto que entra lá? Como é que você fez isso? Sabe aqueles papo furado? Graças a Deus hoje eu me relaciono com outros tipos de pastores, que a gente se edifica, a gente troca ideia, a gente conversa algumas coisas. Toda vez que eu saio para almoçar com alguns pastores amigos, eu saio de lá edificado. Eles falam assim: poxa, você edificou. Eu falo: ao contrário, eu tenho aprendido com eles. Porque eu sou o mais velho do grupo que a gente almoça. Então eles falam assim: o que o Diego fala: não, o que vocês falam para mim é uma bênção, ao contrário. Eu aprendo mais com eles do que eles comigo, longe disso. Mas eu preferi mudar o meu leque de opções de relacionamento para evitar ficar falando coisa repetitiva, bobagem, discutindo assunto tolo. E a gente, meus irmãos, a gente tem tanta coisa boa para realizar nessa vida, e muitos ficam perdendo tempo de ficar falando coisa fútil, de ficar falando bobagem. É por isso que a gente vê essa situação no mundo hoje. A gente vê o povo hoje, o povo não sabe o que fala, e quando fala, fala muita besteira. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. O povo só fala besteira. A maioria só fala bobagem. A maioria só conversa coisas fúteis. Ah, pastor, mas eu não posso ter esse momento. Você pode ter o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou falando para você, meu irmão, é que, segundo a Bíblia, você quer ter uma vida boa, você quer aprender a arte de viver bem, quer ter uma vida boa, quer ter uma vida saudável, é só você mudar o teu jeito de falar. É incrível que apenas uma atitude, o jeito de falar, se você mudar, a tua vida vai ser diferente. É só você fazer um teste. Eu não sei se você vai conseguir, mas é só você fazer um teste. Põe aí um limite na tua vida, ora, fala com Deus, como daqui a pouco nós vamos orar, mas fale com Deus, peça ao Senhor para te capacitar com palavras de bênção. Quando você for conversar com alguém, Deus controlar a tua vida, Deus te capacitar, o Espírito Santo te capacitar. A pessoa vem insultar você, você fica quieto, você aprende a responder de uma forma diferente, de uma forma amável, que você vai quebrar as pernas da pessoa. Eu estava lendo, estou terminando de ler um livro, que o escritor ele fala muito disso. Ele falou: a minha vida mudou quando eu mudei o meu jeito de tratar, de me relacionar com as pessoas. Hoje eu não fico mais concorrendo com os outros, eu não fico mais discutindo com os outros. Ele até, numa das suas histórias que ele conta, ele disse: eu uma vez estava dando uma entrevista numa rádio nos Estados Unidos, ele estava comentando, e nessa entrevista ele acabou falando o nome de uma cidade
aonde tinha nascido uma escritora, errado, ele citou o nome errado. Por exemplo, era Osasco, ele falou Novo Osasco, por exemplo. E aí, uma pessoa que estava ouvindo, ela ficou louca da vida, porque ela era daquela cidade. Ela era daquela cidade, lá nos Estados Unidos, e ela falou, pô, como é que um cara que é estudado, um cara assim, fala o nome da minha cidade errado? E disse que ela escreveu uma carta para ele, com vários insultos, falando, o senhor é ignorante, o senhor que é um homem letrado, parece que é um ignorante, que não sei que lá, que não sei que lá. E ele escreve, noutros tempos, eu tinha escrito uma carta também dando um sabão na mulher. Mas ao contrário disso, ele falou, eu escrevi uma carta dizendo assim, eu quero agradecer a senhora pelas suas palavras, me perdoe por ter errado o nome daquela cidade, olha, me perdoa, eu errei mesmo, eu confesso, mas foi muito bom a senhora me escrever, e quando eu for na rádio de novo dar uma entrevista, se a senhora puder ligar, eu gostaria de mandar, né, um abraço para a senhora e tal. Pois a mulher depois escreveu uma carta, falou assim, não, desculpe, eu fui meia grosseira com você, ou com o senhor, fui meio... Não, ele respondeu, não foi grosseira não, eu precisava ouvir isso mesmo. Quer dizer, ele virou o jogo. Era o que Jesus fazia, meus irmãos. Você fala assim, pô, o cara inventou um modo novo de ver. Não, o que Jesus fazia. Jesus, em todos os momentos, ele virava o jogo. A pessoa vinha, por exemplo, os hipócritas fariseus, eles iam ter com Jesus, eles acusavam Jesus, Jesus virava o jogo. Aquela história lá da mulher que era pecadora, por exemplo, que foi jogada aos pés dele, ele estava escrevendo na areia, lá na praia, jogaram aos pés dele, ela, e aí o texto diz, os caras queriam pegar Jesus num erro da lei. Aí eles disseram, olha Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda apedrejar. Aí Jesus, escrevendo assim, ele fala, beleza, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não deixou de cumprir a lei, ele não mudou a lei, ele só virou o jogo falando o seguinte, beleza, se vocês também não têm pecado, atire a primeira pedra. Interessante que o texto diz que todos aqueles homens começaram a lembrar, nossa, mas eu já pequei tanto hoje, né? Largaram as pedras, saíram. Aí Jesus fica com a mulher, ela fica olhando para ele. Ele diz assim, vai mulher, vai, não peques mais. Quer dizer, se você olhar a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele sabia virar as situações, contornar as situações. Por isso que ele se relacionava bem com todas as pessoas. É uma arte, viver bem, você se relaciona. Tem gente, meus irmãos, tem gente que briga com os vizinhos. O cara mora do lado dele há 10 anos, 5 anos, 20 anos, e o cara vive uma vida brigada, não fala. Às vezes briga, às vezes joga lixo para frente do outro. Aqui acho que não tem ninguém assim, né? Mas eu já morei em cada lugar, o cara jogava lixo. O cara estacionava o carro 1 milímetro perto da calçada dele, o cara já ia lá discutir. Nossa, eu já vi tanta coisa. Coisa que era simples de resolver. Simples de falar. Na igreja, às vezes, as pessoas estão sentadas num auditório como esse. Às vezes a pessoa sem querer levanta. Porque eu já falei aqui, a gente já estudou sobre isso no passado. Das personalidades das pessoas, cada um tem uma personalidade diferente. Isso a psicologia explica, os médicos explicam. Tem gente, por exemplo, que ele é o jeito dele, não adianta. Ele, por exemplo, ele pega a Bíblia e jogar para ele assim é normal. Às vezes para mim incomoda jogar assim. Mas tem gente que passa assim, chuta o negócio, derruba a água, fala, esse cara é um desastrado. Não, é o jeito dele. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu não quero que esse cara, Deus me livre, esse cara aí. É incrível, meus irmãos, como é difícil para muita gente se relacionar com os outros. No ônibus. Você já viu no ônibus, por exemplo, o cara está sentado, aí entra uma mulher grávida, ele finge que está dormindo. Já aconteceu isso com você? Quem já fez isso alguma vez aqui na vida? Ninguém, né? Sei. Enfim. O cara finge que está dormindo. Para não dar lugar para a mulher grávida, para o velhinho, ou para a velhinha. Como minha mãe dizia, mas ele esquece que um dia ele vai ficar velho também, ele vai ver, vai chegar a hora dele, minha mãe falava assim. A arte de viver bem depende mais de nós do que dos outros. Que a maioria das pessoas, elas andam com raiva, elas andam com ódio, elas falam mal, elas xingam, mas aqueles que têm Jesus no coração,
ele tem um jeito diferente de falar, de pensar, de agir, de se relacionar. Amém, irmãos? Quem tem Jesus no coração aqui? Amém. Por isso que Provérbios 18, 13, Salomão escreveu: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. E o pior é a vergonha que a pessoa passa quando alguém vai contar alguma coisa e ele fala. Eu não sei se já aconteceu com você, meu irmão, mas tem gente que não sabe ouvir os outros, somente na igreja. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Até uma vez eu estava conversando com um pastor e um barato. Convidei ele e a esposa para vir em casa, conhecer a casa que a gente comprou. Quer dizer, compramos, mas falta 25 anos para pagar ainda, né? Mas amém. E eles estavam sentados e eu contei toda a história. Olha, a minha casa aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E ele olhava para a esposa assim. E aconteceu aquilo outro, e aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo outro. E ele... Aí depois de uns 20 minutos falando, ele olhou para ela, deu risada. Você não sabe o que aconteceu com nós, foi pior do que isso. E eu não chamei eles para contar a história dele, eu chamei ele para contar a minha. Era para eles falar assim, glória a Deus, aleluia, que legal. Tem gente que você chega nele e fala assim, eu posso te contar uma bênção? Ah, eu consegui um emprego. É aquilo que a gente estudou dia desses atrás aí, né? Consegui um emprego. Fala, é? Aonde? Tal lugar. Já trabalhei lá, já sei. Aquilo ali é uma porcaria. Já aconteceu isso com você? Você compra um carro, você fala, que bacana, né? Que eu já falei aqui, um Passatão, né? No meu caso, um Santana. Você compra um Santana, eu gostava muito desse carro. Você compra um Santana ou uma Quanto, chega alguém e fala, comprei um Santana. Santana, esse carro não é muito bom, não. Bom é da Ford, bom é da Chevrolet, da Volkswagen. Sabe aquela pessoa que parece que tem uma palavra para te matar mesmo? Né? Você fala para ele, eu fui no médico e o médico deu uma informação assim, olha, é melhor você tomar cuidado com isso. Aí o cara fala, já vi gente que morreu disso. Você já ouviu isso? Você conta um negócio para alguém, já vi gente que morreu disso. Toma cuidado, hein? Pô, mas o cara falou só para fazer um exame, para tomar cuidado. Não, mas aí o cara já morreu gente assim. É difícil você se relacionar com as pessoas. Todavia, meus amados, guarde bem esse texto, anote bem esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Que ele escreveu o seguinte, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Amém? Por que muita gente não se dá bem na vida? Porque ele não sabe ouvir. Ele não consegue ouvir os outros. E por isso que os psicólogos hoje estão ficando ricos. Quem já fez aqui algum tipo de sessão com psicólogo? Aí, alguns irmãos. Você chega lá, ele fala, bom dia, bom dia. E aí, Carlos, tudo bem, tudo bem. O que houve? Aí ele fica, não, é mesmo, é mesmo, Uma hora depois, ele fala, tá bom, eu vou te dar um remedinho, ou então eu vou te dar um conselho, beleza? Não esquece de pagar lá duzentão lá, que é a sessão, né? Ele só ouve. Se nós aprendêssemos a ouvir mais os outros, talvez nós seríamos mais ouvidos. Mas o problema é que a gente nunca tem tempo, que a gente não sabe se relacionar. A gente só quer falar, a gente só quer falar. A gente acha que sempre o nosso problema é maior do que os outros. E todo mundo tem problemas. Tem gente que tem problemas piores do que os nossos. Mas, infelizmente, tem gente que não sabe conversar, se relacionar com os outros. Eu vou mais longe. Tem um texto de Salomão em Provérbios 25, 20. Veja que interessante, porque tem o seguinte. Quando uma pessoa não está bem, um amigo, um irmão, uma pessoa que você conhece não está bem, Salomão disse que até uma canção que você vai cantar irrita a pessoa. Você tem que ter a arte de descobrir, principalmente mulher, né? Mulher é uma maravilha. Eu tenho uma e graças a Deus eu sei como é que é.
Salomão escreveu Provérbios 25:20. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, a mesma coisa é cantar com o coração entristecido. Cantar para alguém que está triste é igual você esfregar sal numa ferida. Às vezes você acha que eu vou cantar para a pessoa se alegrar, ela chora mais ainda. Somente se for música do Roberto Carlos e morreu alguém da família, né? Aquelas músicas do Roberto Carlos antigas. Eu voltei agora para ficar. Pronto, o cara fala, mas já morreu, desgraçado, não volta. E tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Muito cuidado. Amém, irmãos? Provérbios 27:14, Salomão escreveu o seguinte: a bênção dada aos gritos bem cedo de manhã é recebida como maldição. Como você chegar na casa de alguém e falar, bandido, vem, como é que tá? Levanta, vagabundo, tá? E tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Provérbios 12:16 diz que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora um insulto. Quando o tolo é ofendido, na versão da linguagem de hoje, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Ou seja, tenho vários textos. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tiago, capítulo 3, versículo 6, ele diz: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmão, o que eu quero estudar com vocês hoje e chegar num denominador comum aqui. Provavelmente o que Paulo escreveu a Efésios deveria ser algo que a gente deveria ter guardado no coração. Efésios 4:29, Paulo disse: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, o que eu quero estudar, aprender com os irmãos aqui hoje? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, toma cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Eu quero repetir aqui para encerrar o que eu falei no começo. Tem gente que vai para a igreja e faz campanha para ter uma vida financeira abençoada. Vai numa igreja, faz uma campanha, vai na outra, faz um sacrifício, vai, faz. E vida abençoada, segundo a Bíblia, basta você ser fiel a Deus, e Deus vai te abençoar. Ah, então por que eu não tenho uma vida boa, abençoada? Porque provavelmente você não toma cuidado com as coisas que você fala. Provavelmente você não sabe se relacionar com os outros. Provavelmente você não sabe ouvir os outros. A arte de viver bem depende mais de você do que dos outros. Lembre-se, isso é fato. Tudo que ocorre na tua vida de bom ou de ruim é neutro. A tua reação é que vai dizer se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim. Sabendo disso, Paulo escreveu: eu dou graças a Deus em todas as coisas. Todas as coisas eu dou graças a Deus. Por quê? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se eu aprender a falar menos mal dos problemas que eu estou enfrentando, provavelmente eu vou ter menos problemas. Se eu aprender a agradecer mais e adorar mais a Deus e falar menos mal dos outros do mundo, é certo que você será muito mais abençoado. A sua vida vai ser melhor. Se eu aprender essa arte de controlar o que eu falo, principalmente o que eu falo de ruim, as pessoas que estão lá fora, elas vão notar que tem algo diferente em você. E como eu disse, quem tem Jesus, ele tem uma nova vida.
Pastor, mas poxa, eu pensei que eu tinha que fazer campanha para ser abençoado. Não, irmão, você não precisa fazer nada disso que eu estou falando aqui. Você só precisa aprender a controlar a sua língua. Você vai viver dias felizes e a bênção de Deus estará sobre a tua vida sempre. Eu tenho outros textos, eu não vou nem citar aqui, mas eu tenho outros textos, tantos de Salomão, que ensinam sobre isso. O cara mais sábio desta terra, ele escreveu vários conselhos. Toma cuidado com o que você fala. Por último, ele disse, o texto último que eu li, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E quem fala muito, quem usa muito, vai acabar colhendo desse fruto. Toma cuidado, porque lá no livro de Gálatas também, capítulo 6, diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Ah, ele vai lá, planta, né? Tudo que ele fala também, você colhe. Cuidado com o que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado, somente no nosso século, com o que nós andamos falando. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos cristãos, não é porque nós temos um carro zero, ou porque tem dinheiro, ou porque anda com a corrente, um relógio, um iPhone. Não. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, porque nós temos Jesus dentro de nós. E Jesus dentro de nós mudou a nossa vida. Mudou o nosso jeito de falar. Amém, irmãos? Se você olhar a história bíblica aqui para encerrar, quando Pedro negou Jesus pela segunda ou terceira vez, a mulher que o acusou, ela falou assim, você faz parte dele, você fala que nem ele. Que os discípulos ficaram 3 anos ao lado de Jesus, nesses 3 anos, eles falavam até usavam o jeito de Jesus para falar. E infelizmente hoje a gente vê muita gente que diz que tem Jesus no coração, mas eu não sei que coração que é. Porque quem tem Jesus no coração, e Jesus quando fala de coração na Bíblia, ele fala desse aqui, do coração do homem saem os bons e os maus pensamentos. Quem tem Jesus no coração, a vida dele muda. Isso é ponto pacífico. E é por isso que nós estamos estudando aqui hoje, porque em 2017, nós estamos ainda em fevereiro, você pode usar a tua boca para abençoar muita gente, para abençoar esta nação. O Brasil precisa de gente que abençoe a nação. São Paulo precisa de gente que abençoe esta cidade. A teu bairro lá precisa de gente que abençoe aquele bairro. Os teus vizinhos precisam de gente que ore por eles, que abençoe a vida deles. Que falar mal todo mundo fala. Criticar todo mundo critica. Mas ser uma bênção, e é o que nós vamos estudar domingo, se Deus nos permitir, não é para qualquer um. Mas quando você é uma bênção, a bênção do Senhor te cerca e alcança outras pessoas. Amém?